Saúde, pastor, amém? Vamos ler a palavra sobre Jeremias, capítulo 4. Eu pedi a Deus uma palavra, irmãos, e depois pedi uma confirmação, e depois pedi mais uma palavra, e eu vou seguir aquilo que Deus colocou aqui no meu coração, aquilo que Deus melhor a quem Deus quiser alcançar nessa palavra, Ele irá alcançar, inclusive a minha vida, amém? Livro de Jeremias, capítulo 4. Glória a Deus. Diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás: vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepulsos do vosso coração, ó homem de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Ainda, os irmãos podem se sentar, amém? Ainda no livro de Jeremias, no capítulo 7, diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: ponte a porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra, e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por essas portas, para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ó Deus, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos fareis habitar neste lugar. Amém? Irmãos, Deus, Ele é um Deus tão bom e justo, que antes de mostrar qualquer tipo de palavra negativa, qualquer tipo de palavra de correção, Ele sempre traz a palavra de oportunidade. Sempre Deus, Ele vai dar uma oportunidade para o seu povo, para voltar, para se arrepender, para melhorar. Deus nunca executa um juízo na vida do seu povo sem antes Deus dar um longo tempo, sem antes Deus dar muitas palavras, sem antes Deus usar muitos profetas, porque a vontade de Deus é de abençoar. A maior vontade de Deus é que o seu povo o sirva em espírito e em verdade, e venha a ser por Ele abençoado. E aqui no capítulo que nós lemos, no capítulo 5, no capítulo 4, né? Deus está pedindo ao seu povo para circuncidar. E circuncidar aqui, irmãos, o povo de Israel tinha uma aliança com Deus desde Abraão, que Deus fez com Abraão, de que todo descendente do sexo masculino teria que se circuncidar para fazer parte daquele povo. Qualquer criança ou qualquer filho de um israelita que não fosse circuncidado, ele estava à parte do povo. Ainda que tivesse nascido de um israelita, ele é como se não fizesse parte daquele povo, porque estava fora da aliança. Mas aqui, Deus vai dizer que não importa se é circuncidado no corpo, se o coração não for circuncidado. E aqui ele está dizendo: circuncidados vós para o Senhor, e tirai os prepulsos do vosso coração.
que é prepúcio? É uma pele no órgão genital masculino que Deus manda cortar, para que haja uma liberação, para que o órgão venha a ser diferente do que as outras nações, os homens são. É um sinal. Diz os mais sabidos no assunto que os israelitas deixaram de ter muitas doenças por causa dessa pequena cirurgia. Porque aquilo traz um benefício para o corpo do homem. E Deus, ele tanto traz o benefício como ele faz a aliança. E a aliança é: andai no meu caminho e seja meu povo. Mas não adianta ser meu povo de boca, mas não ser de coração. Então Deus aqui está convidando o povo a se arrepender, a voltar, porque o povo tinha se distanciado de Deus. E a palavra que eu vou trazer nessa noite, irmãos, não é sobre o povo de Israel, nesse sentido. Primeira coisa que eu quero trazer para a igreja é que Deus sempre vai nos dar uma oportunidade de entender a vontade dEle, nos arrepender, voltar, melhorar o nosso caminho, tirar aquilo que não agrada a Deus e andar diante dEle para ser abençoado. Esse é o plano de Deus. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, Ele disse: olha, de tudo vocês podem usufruir, mas existe algo aqui que vocês não podem fazer. Se vocês obedecerem, viverão aqui neste lugar eternamente. Adão estaria lá talvez até hoje. Talvez não, com certeza, porque a palavra de Deus não volta. Ah, mas era o plano de Deus. Eu não estou falando isso, eu estou falando aquilo que Deus disse. Ele disse: se vocês não desobedecerem, habitarão aqui. Da mesma forma aqui, Deus disse a esse povo, nessa mesma palavra, a partir do versículo 5, Deus vai dizer aqui que o castigo vai vir. Por quê? Porque eles desobedeceram a voz de Deus e por isso não vão habitar mais naquela terra. Jeremias muitas vezes disse: olha, voltai para o Senhor e vocês vão habitar nessa terra, e é perpetuamente, porque a palavra de Deus não volta. Então Deus está convidando o povo a voltar, a se arrepender, a fazer a sua vontade. E se eu não vou falar sobre isso, então eu vou falar sobre o quê? Aqui está falando sobre obedecer. Porque, irmãos, aquele que obedece não tem necessidade de estar se arrependendo, não é verdade? Os irmãos concordam? A gente sempre se arrepende de algo que fizemos errado. Se não tivesse feito algo errado, não haveria necessidade do arrependimento. Então Deus sempre dá a oportunidade de você andar corretamente, para que você não precise ficar voltando e se arrependendo e corrigindo. E é interessante, irmãos, que eu vou para o outro lado aqui, totalmente diferente. Por que eu li essas duas palavras? Porque eu pedi a Deus uma palavra e Ele me deu Jeremias aqui no capítulo 7. Falei: Senhor, essa palavra aqui está muito dura demais, assim, não tem como aliviar um pouquinho hoje. E abri de novo, saiu um livro, irmãos. Um livro tão pequeno, irmãos, que ele nem sequer capítulo tem. É uma carta de Paulo a Filemon. Eu falei: meu Deus, mas me dá mais uma palavra. E Deus voltou para Jeremias e falou sobre obediência. E o que Paulo está pedindo a Filemon nessa carta, não sei se vocês já leram a carta de Paulo a Filemon, Paulo está pedindo um pedido de obediência. Paulo é um servo de Deus, apóstolo chamado por Deus para pregar o Evangelho, para converter aquelas pessoas a Deus, para salvar essas almas. E Paulo é um líder. Paulo é um líder da igreja. E Paulo está preso. E aqui na prisão, eu não sei se esse homem ele também está preso, ou ele se converteu e ele passou a ter contato com Paulo. Aqui não deixa claro se Onésimo estava preso, ou se Onésimo se converteu, fazia parte da igreja e conheceu Paulo juntamente com os irmãos, e fazia parte do grupo que visitava Paulo na prisão. Não deixa muito explicado. Mas o que é bem explicado aqui é que Onésimo é um escravo fugitivo. E nós vamos ler a carta. E depois você lê a carta em casa. É um capítulo só, irmãos.
Se ninguém nunca leu um capítulo da Bíblia inteiro, leia esse daqui e você já vai poder dizer, olha, eu já li um livro da Bíblia inteirinho, de ponta a ponta. Porque é apenas o capítulo. Veja bem, irmãos, comigo. Eu não vou ler a introdução até o versículo 7. Mas a partir do versículo 8, Paulo vai começar a direcionar o assunto que ele quer tratar com esse homem Filemon aqui na carta. Diz assim: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Deixa eu ver se é interessante ler um pouquinho antes, porque eu vou entender melhor, né? A partir do versículo 4, amém? Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Paulo começa dizendo aqui, irmãos, que tem a alegria de que ele sabe que Onésimo é um homem de Deus. Onésimo não, Filemon é um homem de Deus. É um homem que tem sido usado para fortalecer os outros. E Paulo está preparando o caminho para dizer: se você é um homem de Deus, vou te fazer um pedido e você, por favor, não recuse. Aleluia. Sabe quando você chega para alguém e diz assim: rapaz, você é meu amigo, te conheço há tanto tempo, sei que você é um homem justo, um homem bom. Você está preparando o caminho, porque o que você vai pedir é algo que ele tem uma tendência a recusar, porque não é fácil de atender o pedido. E Paulo está dizendo: olha, tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Você tem sido usado por Deus para reanimar a igreja de Deus, o povo. Sabe quando alguém vem aqui, irmãos, e dá uma palavra e você sai e fala: meu Deus, Deus usou aquele homem hoje e olha, eu estou saindo renovado. Aleluia. Paulo está dizendo: você é um homem de Deus e Deus tem usado. E aí ele vai dizer a partir do versículo 8: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Aqui ele já começa a dizer, irmãos: todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Por que ele está falando isso? Porque Paulo está preso. Ele está preso, em prisão mesmo. Ele não pode sair daqui e levar essa pessoa pessoalmente. Então ele está mandando a carta, e ele diz aqui: sou eu, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo, de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Aqui dá a entender, irmãos, que Onésimo é alguém que se converteu. Ou ele estava preso, ou por algum motivo ele teve contato com Paulo e foi convertido pela pregação do Evangelho. Porque Paulo diz que gerou ele nas suas prisões. O que é gerar, irmãos? Não sei se os irmãos sabem, mas às vezes Deus pode usar a sua vida e te dar a oportunidade de, por um certo tempo, você ter a oportunidade de estar pregando para a mesma pessoa. Ele não se converte na primeira, ele não se converte na segunda, ele não se converte na terceira, e você vai ali semeando e trabalhando a terra, e semeando e trabalhando a terra, até que um dia ele crê em Jesus Cristo e se converte. Ele foi gerado pelo seu trabalho e pelo poder do Espírito Santo. E Paulo está dizendo aqui que Onésimo foi gerado por Paulo nas prisões de Paulo. Enquanto Paulo estava preso, ele estava gerando filhos para Deus. Você diz: como assim gerar filhos para Deus? O que Jesus disse a Nicodemos? Se o homem não nascer de novo, ele não vai ser salvo. Então Onésimo era morto espiritualmente, como Paulo ensina no livro de Efésios. E Paulo, pela pregação do Evangelho, como que gerou um filho, nascido no útero, e que nasceu, e agora nasceu uma nova criatura, para servir a Deus. Só, irmãos, que não é porque nós nos convertemos que o problema que nós vivemos no passado, ele não vai ter que ser tratado. Aleluia. Porque os problemas que a gente criou com alguém, continua lá. Aquela pessoa está lá.
E Onésimo era um ex-escravo, ou é um escravo ainda, porque ele não foi libertado. E ele fugiu. Filemon é um homem que tem posses, talvez um fazendeiro, alguém que tem pessoas ao seu serviço. E naquele tempo, uma pessoa ao serviço de alguém, poderia alguém trabalhar e receber, mas a maioria dos homens de posse comprava seus próprios escravos. E alguém pode escandalizar dizendo, um crente tinha um escravo? Sim, irmãos, naquela época era da cultura. A cultura romana e até mesmo a cultura judaica permitia que alguém tivesse um escravo. A gente viu hoje na escola bíblica dominical, a gente aprendeu que Jacó teve filhos com as servas das suas esposas. Elas eram servas, e servas, vindo da palavra escravo mesmo. Então, Onésimo era escravo de Filemon e ele fugiu. E um escravo que fugiu dava grande prejuízo ao seu senhor, porque o preço dele não era barato. Ele dava prejuízo financeiro, porque o dono teria que comprar um outro. Ele dava prejuízo no trabalho, porque quem aqui trabalha e precisa de alguém para ajudar, você sabe que uma pessoa sai, a outra entra, e a outra não entra no ritmo daquela que foi embora. Ela vai ter que aprender o serviço, ela vai ter que entender como que você faz. De alguma forma, Filemon pode ter ficado com alguma mágoa e remorso e raiva de Onésimo. Só que Filemon é um servo de Deus, e Onésimo não era. Agora Onésimo convertido, Paulo sabendo que conhece um servo daquele que é um servo de Deus e conhece os dois, e Paulo diz, a gente vai ter que resolver essa situação. A gente vai ter que conciliar novamente isso daí. Vocês vão ter que se entender. Porque dois servos de Deus, irmãos, ainda que estão distantes, se não se entender, nenhum dos dois é para o céu. Alguém pode dizer, não, mas eu sirvo a Deus aqui e eu não posso nem ver fulano, mas ele serve a Deus lá, está tudo bem. Não, está tudo bem. Aleluia, Deus. Jesus diz assim, irmãos, se fores oferecer um sacrifício, chegando no altar, te lembrar de que tens algo a resolver com teu inimigo, ou ele contra você, deixa ali a oferta no altar. Ou seja, não sacrifica, volta, resolve a situação com o teu companheiro, e depois vem, e aí oferta. O que Jesus está dizendo? Não importa que se você está aqui e ele está lá, mas a sua mente, você é inteligente, Deus te fez inteligente, e com um cérebro de uma memória muito boa. Quando nós vamos fazer algo para Deus e sabemos que Ele está cobrando aquilo, automaticamente, a nossa capacidade de raciocinar, falar assim, olha, ainda existe aquela situação, ainda tem algo a ser resolvido. Eu não sei o que, irmãos. Eu falei, meu Deus do céu, me dá outra palavra, por favor. Hoje não, né? Mas, irmãos, é mais importante aquilo que Deus quer falar do que o que eu acho. É mais importante aquilo que Deus sabe do que o que eu sei, porque eu não sei de nada. E agora Onésimo é um servo de Deus, irmãos. Paulo poderia ter dito, Onésimo, se arrepende aí. Você se arrepende de todo o coração, está tudo certo. Esquece o seu patrão, fica por aqui. Se você for lá, ele vai ficar chateado com você. Pode dar problema, vamos resolver as coisas por aqui, está tudo certo. E Paulo não, irmãos. Paulo vai colocar os dois em conflito. Aleluia. Para que haja a resolução do problema. Você vai dizer, Paulo não agiu com muita sabedoria, e se ele brigar? Paulo confia que aqui são dois servos de Deus. Paulo está dizendo a Filemon aqui que, olha, tive grande gozo e consolação do teu amor. Eu sei quem você é capaz de fazer a vontade de Deus. Você não vai botar duas pessoas que você não sabe que você sabe que não é convertido para resolver uma situação. Vai piorar. Mas Paulo sabe que tanto um é servo de Deus como o outro. E olha só o que ele diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil. Olha só, irmãos. Paulo está dizendo, em outro tempo, ele não te serviu para nada, só te atrapalhou.
O camarada foi tribulação na sua vida. Mas agora, a ti e a mim, muito útil. É outro. Olha, eu estou falando para você, meu irmão. Eu não estou dizendo para você daquele homem que você conheceu. Eu estou falando, é uma outra pessoa, nova criatura em Cristo. Antes inútil, tanto a você quanto a mim. Não servia para nada. Mas agora útil, tanto a você quanto a mim. E muito útil. Eu te tornei a enviar. Eu estou te mandando aí. Eu acho que Paulo mandou o Onésimo com a carta, ou mandou a carta antes aqui. A gente vai ver. Se é eu, mando a carta primeiro, Onésimo. Vou mandar um cidadão um dia antes da carta. E um dia depois você não. Né? Deixa o homem dormir, pensar, repensar. No outro dia ele acorda. Deus já trabalhou, aí você chega. Mas eu acredito que o Onésimo foi o portador da carta. Eu jogava de aviãozinho no portão da casa. Lê aí, depois você diz se eu posso entrar. Né? E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Paulo está dizendo assim, eu preferia que ele ficasse aqui. Eu gostaria que ele ficasse aqui, mas ele não é meu. Porque mesmo ele sendo cristão agora, ele é servo seu. Irmãos, mesmo que, olha só, irmãos, você vê como que é uma coisa interessante. A pessoa vem do mundo, como a gente já pregou, vem como está. Jesus nunca pediu para ninguém se limpar para depois vir. Vem do jeito que está. Mas a Bíblia não ensina que ele fica do jeito que está. E às vezes alguém se converte e está com a vida toda errada. Compra, não paga, engana aqui, engana ali. Irmão, se converteu, Deus vai fazer uma nova criatura. Vai renegociar suas dívidas. Vai organizar a sua vida. Vai fazer as coisas certas e você vai andar de cabeça erguida. Dando honra ao nome de Deus. Não é porque se converteu, chuta para trás o que ficou. Deus não se lembra dos seus pecados. Você está perdoado e salvo segundo a palavra de Deus. Mas as consequências da nossa plantação, vamos ter que resolver sim, irmãos. Vamos ter que resolver, é o que a palavra nos ensina. Versículo 14 diz assim, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Paulo está dizendo assim, olha interessante, irmãos. Nada quis fazer sem o teu parecer. Eu sou Paulo, o apóstolo, e sou a autoridade de Deus na terra. Eu preguei o evangelho e ele se converteu. Mas, se Deus não deixe de confusão. Não confunda porque a pessoa tem uma autoridade e passa por cima da autoridade dos outros de maneira nenhuma. Paulo diz assim, ele é teu servo. E eu gostaria de ficar com ele. Mas não fiz isso sem que você permitisse. Estou te enviando. Vou fazer a coisa do jeito certo. Para quê? Para que o teu benefício não fosse como por força. Como se Paulo fizesse contra a vontade. Não, eu quero que seja como que você, uma oferta a Deus, da sua parte. Como Filemão diz assim, Paulo, recebi. O homem está aqui, perdoei ele, está perdoado. Nós já adoramos a Deus, oramos. Ele é útil a ti, eu vou te enviar de volta. Mas agora, tudo certinho. Porque, irmãos, a gente não vê na Bíblia Deus fazendo as coisas de qualquer jeito. Eu falei hoje aqui, acho que foi aqui no pastor Luiz, de uma situação que acontece com Moisés, quando Deus escolhe Moisés para libertar o povo. É uma situação que deixa os teólogos aí de cabelo em pé. E para explicar aquilo é muito difícil. Por quê? Porque Deus escolhe Moisés e diz, você vai libertar o povo de Israel, que está lá no Egito. E Moisés está a caminho do Egito com a mulher, filho. E numa pousada de noite a Bíblia diz que Deus quis matar Moisés. Você fala, eu não entendi, foi nada. Por que Deus quis matar Moisés? Não escolheu Moisés? E ali acontece a circuncisão de Moisés.
Moisés, com 80 anos de idade, já tinha passado 2/3 da sua vida, não era um homem circuncidado, mas ele era israelita. E ele iria ser instrumento de Deus para tirar o povo de lá. Como que alguém que vai ser instrumento de Deus vai estar fora da aliança? Faltando alguma coisa. Aleluia, Deus. Um errado pode consertar um outro errado? Não. Primeiro bota a tua casa em ordem. Não é assim? Aleluia. Então, se Moisés, que foi um homem escolhido por Deus para fazer essa grande obra, porque se esse povo hoje está lá onde estão até hoje, é porque Deus usou Moisés. Agora, Deus não aceitou que Moisés fizesse a obra do jeito que ele estava. Aleluia. Não. Então Paulo está dizendo a Filemão: Filemão, Onésimo é um servo de Deus, uma pessoa útil, só que ele não é meu. Não posso mandar nele, ele é teu servo. Vou te mandar de volta, vocês vão consertar as coisas, e você voluntariamente, se quiser, aí sim, ele vai ser útil. É um pouco complicado porque a gente fala: rapaz, não coloca muita dificuldade nas coisas? Não, irmãos. Bota as coisas no seu devido lugar. Se tem uma coisa que o inimigo ele vive procurando, é uma oportunidade de poder na nossa cara e falar: você não pode. Então o que Deus quer é que nós, em alguma coisa da nossa vida, se tem alguém, se não tiver, essa palavra vai servir para mim, para alguém que vê o vídeo, não importa, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus jamais voltará para ele vazia. Glória. E Paulo diz: porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. É como se diz assim: esse foi um mal para bem. Já ouviram essa expressão? O que aconteceu a ti foi um mal para bem. Paulo diz assim, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo. Aconteceu isso e ele se separou de ti por um tempo. Mas o benefício vem agora, para que o retivesse para sempre. Porque ele não vai querer fugir mais. Ele é um servo de Deus. O que ele fez não convém de alguém convertido. Um convertido não dá prejuízo para alguém. Está entendendo? Uma pessoa convertida que serve a Deus não vai trabalhar e mata o dia inteiro de trabalho, fingindo que está trabalhando. O convertido não faz isso. O que é combinado? É isso, nosso combinado é isso. Justo no justo. Isso, aquilo, e acabou. É assim, a vida de um cristão. Então o Paulo está dizendo: você ficou sem ele por um tempo, ele fugiu, te deu prejuízo, te causou problema, mas agora você vai ter ele para sempre. Porque ele não é agora um escravo forçado que está trabalhando contra a sua vontade, mas é um servo de Deus. A gente nunca sabe quando uma coisa acontece na nossa vida e aquilo, o que vai depois trazer por benefício ou não, né? Às vezes uma coisa que acontece agora, na frente, pode ser que seja melhor do que era antes. Mas houve um tempo em que houve um sofrimento, um desgaste. Só que Paulo está dizendo: eu confio em você, Filemão, que você é homem de Deus. Paulo não está falando aqui para qualquer pessoa, irmãos, olha só. Não já como servo, versículo 16 diz: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Paulo está dizendo: ele não é mais agora somente o teu servo, ele é o teu irmão. Está entendendo? Ele é o teu irmão. Paulo está dizendo: você agora, como patrão, porque era um patrão, não vai tratar ele como um servo, um escravo. Mais do que isso, irmão teu e irmão meu no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. O que é o intuito de Paulo aqui, irmãos? É resolver a situação, mas ele precisa confiar que quem está recebendo a carta é um homem de Deus e que pode obedecer o que ele está pedindo. Por que eu li Jeremias? Nos 2 capítulos, Deus está falando a mesma coisa. Deus está pedindo ao povo: olha, se vocês ouvirem a minha palavra, habitarão nesse lugar.
É como se Deus diz: eu confio, Filemão, que você é um homem de Deus e não vai desobedecer. Porque a vontade de Deus é que você o perdoe, o receba, e que os dois vivam como um irmão. Aleluia. Não como era antes, mas que haja uma resolução do problema. Paulo confiando nisso, irmãos. Não é uma coisa fácil, não é verdade? Eu não posso pedir para alguém fazer alguma coisa confiando que ele vai fazer, porque só Deus sabe, ele e ele dentro dele, o que ele sente, isso daí é particular de cada um. Mas o pedido de Paulo é esse: recebe. O pedido de Deus é, olha, ouve a minha palavra e obedece aquilo que eu estou te pedindo. Porque, irmãos, não é Paulo que está pedindo, é Deus. Glória. Paulo é só um instrumento de Deus. Aleluia. Paulo está pedindo que aquele problema se acabe. Irmãos, e a gente sabe como é difícil quando a gente vive preso e aprisionado por coisas que estão dentro de nós. A vontade de Deus é que, olha, acabe com isso. Finaliza essa história. E se te fez algum dano, agora Paulo vai chamar a responsabilidade para ele. Se Filemão ainda quiser receber alguma coisa, né? Eu não vou ficar no prejuízo de aquela, né? Você vai dar um conselho para alguém e a pessoa fala o seguinte: eu não vou ficar no prejuízo. Paulo vai dizer: olha, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta, eu pago. Paulo está com pouca vontade de resolver esse problema. Agora eu digo o seguinte: Deus tem pouca vontade de resolver o nosso problema? Não. A vontade de Deus foi tão grande de que nós vivêssemos uma comunhão, um coração circuncidado, como ele disse aqui em Jeremias, circuncidado no coração, não servos de palavra, mas servos de coração, obedientes a Deus, não de aparência, mas realmente por dentro e por fora. Deus queria tanto isso, que tivesse filhos fiéis e obedecessem a Ele, que Ele deu a Jesus. Deus fez exatamente a mesma coisa. Olha, a dívida dos pecadores, meus filhos, que pecaram, eu vou botar na conta do meu filho. Jesus, ele vai pagar. Paulo está dizendo: olha, Filemão, estou te pedindo tudo isso com amor. Mas se ele te deve ou te causou algum prejuízo, e é como se diz, se você quer receber, ele não pode pagar, né? Porque ele é um escravo. Mas bota na minha conta, eu pago. Aleluia, Deus. Eu pago essa dívida. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. É complicado esse versículo, né? A Almeida traz essas traduções que faz a gente entender de um jeito diferente. Abre para mim aí no celular. Filemão, capítulo... Não sei falar capítulo, que só tem um, né? Versículo 19. Vai envio. Aqui diz: eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. É muito difícil de entender esse versículo aqui na Almeida. Lê aí para mim, por favor, Flávio. 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você lhe deve a própria vida. Já pensou nisso? Não é forte? Eu, Paulo, pagarei para que você... Fala novo. Eu escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. É forte, não é? Não é forte, irmãos? A vontade de Paulo, irmãos, é que isso aqui se acabe agora. A igreja de Deus não cresce enquanto os filhos de Deus não estiverem unidos. A igreja de Deus, ela está impedida de crescer enquanto os irmãos estiverem lutando uns contra os outros. Aleluia. A igreja, irmãos, é o lugar onde nós nos reunimos, apenas paredes. Mas o que faz a igreja crescer é a união entre irmãos. Isso faz a igreja crescer. Ontem nós fomos aqui para fazer o culto, não foi possível.
E a gente viu como que é importante a união da igreja. Sem a união da igreja, esse trabalho não pode ser feito. Ou se for feito, não tem o resultado que poderia ter. Agora, como que pode eu ir fazer alguma coisa se eu não estou em paz com A, com B ou com C? Aleluia, Deus. Paulo está falando aqui com dois servos de Deus, irmãos. Houve um problema grave? Houve um problema grave. Só que todo problema pode ser resolvido. O nosso problema era tão grave, irmãos, que o nosso destino era o inferno. Sem chance. Mas Jesus, ele foi lá e pagou o preço. Então não existe dificuldade para fazer aquilo que Deus quer. A dificuldade é o nosso coração endurecido. Essa é a grande dificuldade. E isso, irmãos, faz parte de todos nós. Mas Deus, ele vem sempre pedindo. Quando a gente lê o livro de Jeremias, irmãos, Jeremias foi o profeta que disse aquilo que iria acontecer. Os caldeus, o povo do norte, vai invadir essa terra e vocês serão expulsos, serão cativos. Muitos morrerão. Mas muitas vezes, irmãos, ele pedia, Jeremias, encarecidamente, quase que encarecidamente, que era o povo dele, dizendo: arrependam-se e voltem. A vontade de Deus não é essa. Glória. A vontade de Deus é que vocês vivam nessa terra perpetuamente, ou seja, para sempre. Só que Deus não pode estar ao lado daquilo que é errado. Ele não pode passar a mão na cabeça. Para que haja, irmãos, aqui crescimento da igreja, para que Filemão seja um homem ainda mais usado, para que Deus possa usar ele mais ainda, é necessário que ele tenha paz com o seu irmão. E os dois possam andar juntos. E Paulo vai dizer aqui, irmãos, versículo 20. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando da tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. É um pedido de um amor, não é verdade, irmãos? Rapaz, eu sei quem você é. Eu sei que o que eu estou te pedindo, eu estou te pedindo uma coisa e você ainda vai fazer mais ainda do que aquilo que eu estou pedindo. Irmãos, Deus, ele, vamos dizer assim, não é aquela palavra de autoajuda não, mas Deus, ele acredita em você. Ele acredita em você. É por isso que Deus investe em nós na sua palavra. Se Deus não acreditasse que nós pudéssemos o servir e melhorar a cada dia, por que Ele perderia tempo? Aleluia, Deus. Trabalhando em nós, e falando, e ensinando, e corrigindo. É como um pai que sabe que o filho tem potencial na vida, mas o pai sabe que se não gastar tempo, ele pode começar a andar por caminhos errados e se perder. Então o pai gasta tempo aconselhando, corrigindo, ensinando, e vai, para que um dia esse filho possa andar sozinho. Como a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que se deve andar, e quando ele crescer, não vai se desviar, mas é necessário gastar tempo. Paulo está dizendo: eu confio, eu sei quem você é, meu irmão. Você é um servo de Deus. Eu sei que o problema é grave, mas eu confio que você fará aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera de ti. Versículo 22. Aqui é saudações finais. Paulo, irmãos, está preso, mas tem aqui meio que um batalhão com ele, né? Que ele diz assim, ó: eu juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Ou seja, orem por mim, porque eu acredito que vocês orando, eu vou ser liberto dessa prisão e eu vou poder visitar você pessoalmente. Então, e juntamente prepara-me também pousada. Paulo está com uma fé de que ele vai sair. Prepara uma cama boa aí para mim aí, porque logo estou batendo aí na tua porta, né? Porque espero que pelas vossas orações. E você vê, irmãos, Paulo tem fé de que ele vai, mas ele não diz assim: fica tranquilo, não precisa nem orar, não. É a oração de vocês que vai fazer com que isso aconteça. Deus vai ouvir, vai me libertar e eu vou aí. Então, Deus nunca vai dizer, irmãos, para nós ficar tranquilo. A oração faz parte do plano de Deus. A gente coopera para o milagre em oração.
E aqui ele diz: saudam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco. Vamos, olha só para você ver que interessante. Quando a gente vê a história de Paulo, no começo da missão, que Paulo começou fazendo a sua missão, primeiro com Barnabé. E Barnabé tinha um primo. Você vê, irmãos, como essa questão, irmãos, de problema, de intriga, isso existe e vai existir. O que não pode deixar de existir é a capacidade de pedir a Deus misericórdia e que Ele nos dê capacidade de perdoar e seguir em frente. Porque esse Marcos que Paulo está dizendo aqui, ó, Marcos, esse Marcos é chamado João Marcos. E ele é primo, ou é sobrinho, é primo, de Barnabé. E Barnabé chama Paulo para a primeira viagem missionária e diz: vou levar João Marcos com a gente. E vamos. E no meio da caminhada, João Marcos abandona os dois e volta. E, ótimo, Paulo continuou com Barnabé. Passado um tempo, voltaram para Jerusalém, onde que era o batalhão, né, ali de Cristo. E passado um tempo, Barnabé fala para Paulo, ou Paulo fala para Barnabé, não me lembro: escuta, vamos ver as igrejas que a gente saiu e pregou, vamos ver como estão. Eles falam: vamos. E Barnabé fala: então eu vou levar de novo João Marcos. Paulo fala: negativo, comigo ele não vai não. É Paulo, irmãos. É Paulo. Negativo, comigo ele não vai não. Não, Paulo, vamos levar o menino. Ele foi dizendo: não, vamos lá, abandonou a gente no meio do caminho. Comigo ele não vai mesmo. E a Bíblia diz, irmão, que teve uma contenda tão grande que Paulo não pôde andar mais com Barnabé. Então Paulo se juntou a Silas e Barnabé, se juntou a Marcos. E juntaram, então fizeram duas comitivas. Mas Paulo não andou mais com Barnabé por causa de João Marcos. Agora, quem está na prisão aqui com Paulo? Em uma das cartas, Paulo diz: envia Marcos, porque ele é muito útil. Significa que houve perdão, irmãos. Arrumar a casa, porque a obra de Deus não pode crescer. O próprio Jesus disse, quando foi acusado pelos fariseus, que ele era usado pelo príncipe dos demônios. E ele diz assim: se demônio luta contra demônio, então estão para se destruir. Porque um reino dividido não prospera. Jesus disse isso para quem? Para os fariseus, usando uma analogia, dizendo: se Satanás está expulsando a Satanás, eles estão lutando contra si, não precisamos fazer nada. Não precisa fazer nada. Muitas guerras que o povo de Israel enfrentou, Deus confundia os inimigos, eles lutavam contra eles mesmos. Israel ficava daqui só assim, ó, olhando. Deus disse: vocês não vão precisar pelejar, fica tranquilo. E o povo mesmo se confundia, lutavam contra si e se destruíam. Então aqui, irmãos, quando aqui diz Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Aí quando a gente vê Marcos aqui, você fala: eu não estou entendendo nada. Quando é que foi que eles se arrumaram? Em algum momento da caminhada. Oh, aleluia! Glória! Em algum momento da caminhada, sentaram, se perdoaram e disseram: você precisa de mim, preciso de ti, porque Cristo precisa de nós. Então a palavra, irmãos, é: temos a capacidade de obedecer a Deus? Eu já disse aqui que em nós mesmos não temos. Em nós não temos. Mas a graça de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, nos capacita a fazer aquilo que não podemos fazer. Então, em nome de Jesus, irmãos, que nós venhamos a ter essa capacidade. Não porque somos bons ou melhor do que alguém, mas porque Cristo, irmãos, Ele habita em nós. Nós temos o coração circuncidado, não o nosso corpo, como os israelitas. Então, se existe alguma coisa, irmãos, aí dentro, e se existe alguma coisa aqui dentro, em nome de Jesus, de uma vez por todas, vamos ser libertos em nome de Jesus. Porque é a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus é que os seus servos o sirvam no Espírito e em verdade, sem que o inimigo possa ficar acusando de alguma coisa, ou que alguma coisa impeça as suas orações. É a vontade de Deus, irmãos. Amém?
Nessa noite, eu não estudei essa palavra, eu tirei aqui, pedi 2 confirmações a Deus. E eu creio que ela não vai voltar vazia, amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.